É, eu gosto muito de assistir documentários sobre histórias de vida, porque são extremamente ricos e como que traçam um perfil das personalidades sempre muito instigantes, né? E a história que a gente acaba tendo ao longo do tempo indica muitas idas e vindas, né? Eu, por exemplo, minha família é toda italiana, e eu sou o único brasileiro na família. Tem problema da guerra no meio, meu pai aqui no Brasil, minha mãe 13 anos, sem contato com meu pai. Então, aí depois eu vou realmente morar no subúrbio do Rio de Janeiro, na estação do Rocha lá, e aí eu começo a estudar numa escola pública. Depois eu vou para a escola do Senac, depois vou para o Pedro II, e no Pedro II, aos 15 anos, eu tenho o primeiro curso de filosofia com o professor Eduardo Prado de Mendonça, que à época era diretor do IFIX da UFRJ. Então, ali, quando eu tive esse curso, eu disse, não, vou estudar isso, apesar das dificuldades financeiras e tudo. Se eu não conseguir me firmar na área, vou buscar alternativa no direito ou em qualquer área que tenha afinidade com as questões que mais me mobilizam. Então, foi fundamental ter esse curso no Pedro II, que me indicou caminhos, né? E a partir dali, de fato, eu, com 19 anos, eu ingressei na UFRJ e ali eu passei por um período de bastante turbulência, porque em 69 a gente praticamente não teve curso, né? Ali o IFIX vivia boa parte do tempo fechado, né? Com muitos problemas de natureza política ocorrendo no Brasil, no Rio de Janeiro, em especial no IFIX, que era o QG do movimento estudantil. Então ali eu fiquei meses sem ter um curso regular de filosofia, e isso foi alguma coisa que, num primeiro momento, me fez ter aquela hesitação, né? Isso aqui, eu vou ficar mais meses assim, sem nenhuma perspectiva, né? Sem nenhum aceno do futuro, como é que vai ser isso? Aí o professor Paulo Alcoforado, que é membro dessa academia, né? Ele deu um curso regular, apesar do período difícil e turbulento, deu um curso regular de lógica, eu o frequentei, me tornei monitor dele e acabei depois me envolvendo profundamente com o estudo de lógica, filosofia da linguagem, filosofia da ciência, e assim foi. Aí depois eu acabei, por razões que eram pessoais e ao mesmo tempo institucionais, eu acabei fazendo um mestrado em comunicação na UFRJ, e depois, já professor do Departamento de Filosofia da UFRJ, eu vou fazer o meu doutorado lá. E foi isso que aconteceu. Passado algum tempo, eu acabei, evidentemente, também fazendo estudos complementares no exterior. Já fiz um pós-doc na Universidade de Siena, na Itália, depois fui professor visitante na Universidade de Turim, igualmente na Itália, e essa é uma exposição muito sumária de uma trajetória que, na verdade, sempre ocorreu nas escolas públicas, de um modo geral, numa época em que elas tinham uma qualidade boa, né, em alguns casos razoável, mas que abria esse leque de possibilidades de tal forma que, fazendo um curso como o do Pedro II, nós tínhamos acesso aos estudos como os filosóficos, que, na verdade, eu e outro colega acabamos fazendo curso de filosofia. Então, isso é uma coisa muito positiva, né, muito profícua, né, porque a gente, quando faz um curso, já desde ter a infância, a gente tem que sempre ter a oferta de caminhos, né, de perspectivas, para que a pessoa, de alguma maneira, encontre sua vocação, ou pelo menos descubra o caminho
que melhor se coaduna, né, com a sua inteligência, com o seu modo de ver e perceber o mundo, né? Então, nesse particular, eu tive realmente a felicidade de estudar naquele momento no Pedro II, e que foi de grande valia para definir o caminho que eu viria a seguir, né? Então, isso é importante a gente ressaltar isso, porque muitas das vezes, nos sistemas de ensino e educação, as pessoas vêm com um pacote muito fechado e como que obrigando o aluno a escolher um deles, que aí não abre a possibilidade de você, fazendo um curso de diferentes coisas, identificar aquilo em que você tem mais afinidade, né? Então, isso me parece um ponto importante, a gente encarar a educação como a oferta de um leque de possibilidades e não como um pacote fechado, que predefine o que você pode ser, o que você pode fazer. Eu acho que deve ser diferente. É mais abrir perspectivas do que definir rumos de uma maneira muito rígida, né? Sobretudo no mundo atual, eu acho que a escola está envelhecendo numa velocidade espantosa e todos esses recursos que estão à disposição hoje, eles precisam ser utilizados como ferramentas em condições de estimular a criatividade, de favorecer as escolhas conscientes. Eu acho isso que me parece essencial. E não a gente ficar com uma escola do século XIX, como está acontecendo no Brasil, e que está perdendo o bonde da história, e que aí, o que a gente está oferecendo, principalmente para os jovens, para os adolescentes, que seja contemporâneo, né? Que faça parte do mundo atual, com todas as suas grandes conquistas e com todos os seus problemas, óbvio, né? O mundo está hoje de ser perfeito. Então, isso que eu diria de forma breve e sumária, que de certa maneira, foi isso que acabou acontecendo depois da minha formação. Eu trabalho desde 19 anos, quando eu ingressei na universidade, dando aula no início, em cursos de artigo 99, pré-vestibular, como eram chamados à época, e depois, em 72, eu já começo a minha carreira universitária, dando cursos na Gama Filhos, de Lógica Matemática. Em 79, vou para o FRJ, me torno professor de Filosofia da Ciência, e estou lá até hoje, prestes a me aposentar de forma compulsória. Então, estou lá esse tempo todo, e isso é extremamente importante também, porque a instituição molda a gente, né? A instituição, de alguma maneira, ajuda a definir o nosso caráter, e quando a gente fica durante muito tempo em algum lugar, a gente acaba não só influenciando, mas também sendo influenciado, né? E isso é algo bastante importante na nossa história de vida também, né? Então, esse é um outro ponto a ressaltar, que eu acho que o desafio que a gente tem que sempre se colocar é o da próxima etapa, né? Daquilo que a gente pode continuar buscando, apesar das limitações, né? Apesar de o tempo passar e a gente exatamente poder ficar em alguns aspectos com um desempenho inferior em alguns quesitos, né? Mas esse é que é o impulso de levar a chama adiante, né? Acho que esse é um aspecto importante. O risco de a gente não entender de forma clara e distinta em que época nós estamos vivendo. Então, os recursos hoje colocados à disposição, principalmente com base na inteligência artificial, são extraordinários. Agora, o que acontece é o seguinte, quer dizer, toda e qualquer ajuda que venha dessas tecnologias avançadas, ela precisa passar por decisões humanas. Então, por exemplo, até você comentava mais cedo, que hoje existe uma enorme facilidade para redigir um texto, para fazer uma tradução. Nós estamos praticamente livres do trabalho manual. Mas depois nós precisamos ter alguma forma de acuidade para fazer a revisão do texto, para melhorá-lo, para aprimorá-lo, né? Isso é uma necessidade
inequívoca. A gente precisa disso. Agora, o risco, e eu começo a ver isso, por exemplo, entre os estudantes de graduação, o risco, por exemplo, é de você achar que simplesmente pode delegar a realização de uma pesquisa e que vai ser feita integralmente para você, bastando que você assine esse conteúdo. Isso é muito perigoso, porque, no fim das contas, o que a gente começa a ver surgindo no horizonte? Pessoas que elaboram textos para os quais pouco contribuíram mesmo. Viu? Elas vão pegando esses conteúdos disponíveis e vão fazer uma espécie de amálgama, uma bricolagem. E isso é um risco muito grande de se prejudicar a própria formação. Porque o essencial, no caso, é que eu disponha dos recursos que a tecnologia me oferece, mas não que eu delegue minha formação à tecnologia. Eu não posso delegar, resolve para mim o problema, escreve por mim, faça a pesquisa por mim. Isso aí impede o crescimento humano em geral e, particularmente, né, das faculdades cognitivas. Isso é muito complicado. Mas a decisão continua nas nossas mãos. Se eu entender que eu posso lançar a mão de todo aquele aparato para desenvolver melhor o meu trabalho, isso é ótimo. Agora, se eu achar, entre aspas, que a máquina pode trabalhar por mim, aí eu acho que eu estou me colocando numa situação altamente prejudicial para a minha formação. Então, acho que agora, a escola não pode continuar no século XIX, principalmente a brasileira. Você vê com aquela aulas que a gente pode dizer expositivas, que cobram do aluno, que decorem certos conteúdos. Isso é óbvio que o aluno que dispõe de um celular, que tem um acesso a Google, ele não sei mais o que, ele chega lá, ele vai olhar para aquele tipo de curso, vai botar a mão na cabeça, eles vão botar as mãos na cabeça, vai dizer, meu Deus do céu, o que é isso? Porque aí há um hiato entre um mundo ao qual você tem acesso por várias vias e o mundo da escola, onde simplesmente aulas expositivas acontecem uma atrás da outra, isso é que acaba acontecendo, sem que o aluno seja motivado, sem que o seu interesse seja suscitado, e aí você cria como que mundos paralelos. Uma educação formal que ficou para trás, né? E um mundo exatamente que já começa a ser dirigido pela inteligência artificial. Então, o que nós temos que fazer é tentar ficar à frente desse processo, né? E não ser arrastado por ele. Eu acho que esse acaba sendo um grande desafio hoje que nós temos pela frente. Porque, do contrário, é o que eu estou começando a antever. Vemos um caso recente em que a pessoa foi apresentar um trabalho, tinha que expor, e ela não conseguia falar do trabalho. Mas como assim? Falou, não, mas eu tenho dificuldade para falar. Mas aí sempre vai gerar aquela desconfiança. Será que é isso mesmo? Né? Será que a pessoa não arregaçou as mangas para fazer isso? Podendo, evidentemente, contar com todos os recursos. Né? Eu me lembro que de uns tempos para cá, por exemplo, eu compro muito pouco livro, porque o que eu tenho hoje de PDF no computador é uma coisa impressionante. Isso agiliza a pesquisa, isso é extraordinário em todos os sentidos. Agora, eu tenho que me beneficiar, mas achar que o estudo se faz, entre aspas, a moda antiga, no sentido de que eu que tenho que estar no comando. Né? Mesmo que eu peça ajuda, né, ao GPT, ao DeepL, qualquer coisa, mesmo que eu peça ajuda, depois eu tenho que ter a capacidade de filtrar, né, de separar o joio do trigo, né, de desenvolver uma boa argumentação. Né? Acho que essa
é obrigação, inclusive moral, ética, de quem está produzindo um trabalho que vai ser apresentado ao outro como sendo da própria autoria. Então, acho que essa acaba sendo o grande problema. E a gente, pedagogicamente, no Brasil, está, como se diria antigamente, no tempo do onça, né? Então, por quê? Porque a gente não está adaptando a escola aos novos desafios, né? Nós precisamos fazer com que um jovem se envolva de novo com a escola, mas ela precisa ser reestruturada, reorganizada, ressignificada, senão não tem como. A gente fica querendo aplicar ao século XX uma coisa que já foi, já era, entendeu? Hoje, por exemplo, eu não estou falando especificamente, mas hoje, digamos, você pode ter inúmeros cursos de história. Outro dia o pessoal me dizendo, poxa, mas eu entro no Google, entro no Wikipedia, está tudo ali. Então, a questão é que o jovem se coloca esse tipo de problema e a gente não pode achar que é irrelevante. É porque está viciado no celular. Bom, isso é uma forma de você ver o problema que não ajuda em nada a resolvê-lo. Né? Você vai dizer, não, mas é isso mesmo, já a mente está entregue a essas mídias, não sei, será isso? Não sei. Se você vive nessa duplicidade em dois mundos que acabam se tornando paralelos, complica, né? Então, esse convite me foi feito de forma muito generosa por alguns dos membros da academia e com o aval do atual presidente, que também prestigiou o meu nome. E aí, por exemplo, é um estabelecimento de vínculos, né? O Guilherme, que é vice-presidente, meu aluno, o professor Paulo Foforado, foi meu professor. Então, a gente tem toda essa rede complexa de relacionamento pessoal e acadêmico, porque, no caso, aí não são apenas amizades, se tornaram amizades a partir da interação comunicativa, docente-discente. Isso me parece muito importante, porque chama atenção para o fato de que nós começamos a tentar institucionalizar um pouco, por exemplo, uma entidade como a Academia Brasileira de Filosofia, e essa preocupação que vocês estão tendo de colher depoimentos é extremamente importante, porque às vezes se diz, brasileiro não tem memória, mas o nosso grande problema é que a gente tem um círculo vicioso. Para ter memória, você precisa ter instituições, para ter instituições, você precisa ter memória. Então, a gente fica nesse círculo. Portanto, qualquer começo é extremamente positivo, né? Você, de alguma maneira, criar uma memória, porque a memória é a história, e a história faz a instituição sobreviver ao longo do tempo. Mas eu fico, às vezes, boca aberta. Eu falava outro dia com um colega, poxa, a gente trabalha numa instituição, né, a filosofia do FRJ, tá dizendo, é incrível, entra colega, sai colega ao longo do tempo, a gente olha assim, onde está a história registrada? Entendeu? Eu não encontro isso. Isso é muito preocupante, porque eu acho que é fundamental a gente, de alguma maneira, mostrar como algumas pessoas deram passos importantes na edificação daquela instituição e como isso foi continuado depois por outras, né? Porque isso aí, digamos assim, é uma maneira de você indicar que nós temos um fio condutor, nós temos o fio da história, porque senão, evidentemente, fica tudo solto. Então, a gente tem esse grande problema no Brasil, é muito importante, eu falei, o nosso presidente, o Edgar, digo, olha, procurar, de alguma maneira, institucionalizar os vínculos que os membros têm, é muito importante, porque a instituição precisa estar o tempo todo afirmando sua identidade. Isso é feito dessa maneira.
Não é simplesmente você dizendo, existe, tem tais ou quais membros. Isso é uma forma de se apresentar. Mas a verdadeira apresentação é você mostrar que há uma história, que ela pode ser seguida e que ela terá desdobramentos, porque as pessoas estão o tempo todo entrando, outras estão saindo, e por aí vai. Então, esse me parece um ponto muito importante fazer isso, porque, de fato, é a única maneira de você tornar viva, pulsante uma instituição, né? A única maneira que eu vejo. Porque senão ela fica como que um retrato na parede. Um retrato na parede. Aqui, tem essas pessoas e tal, atuam nessas áreas e tem tal, qual trajetória. Mas está mobilizado, de alguma maneira, no tempo, né? Ao passo que se a gente construir e reconstruir constantemente a memória da instituição, a gente vai fazer com que ela faça parte da história. Eu acho que por isso é uma iniciativa fundamental para que a gente saia, digamos assim, desse estágio de uma instituição estática e ela passa a se tornar dinâmica por seu movimento interno e por sua participação no movimento global da sociedade. Então, isso eu acho que a gente tem que ter sempre presente essa necessidade. Ela é importante pela sua unicidade, que você também destacou, né? Pela sua singularidade, mas eu acho que o desafio agora é fazer com que ela, de alguma maneira, tenha a capacidade de mobilizar seus membros para dar curso, para apresentar posicionamentos à sociedade, que indiquem, olha, há pessoas aqui que estão pensando esses problemas que são de grande relevância, né, para o momento histórico atual, para a sociedade em geral. Então, eu acho que esse é o desafio. Porque, senão, é como eu falei, você tem que passar de uma dimensão estática para uma dinâmica, né, de uma dimensão sincrônica para outra diacrônica. Você fazer com que as coisas, de alguma maneira, façam parte daquele que seria o movimento geral da sociedade, né? No enfrentamento das suas questões, das suas perplexidades, dos seus gargalos, de tudo isso. Porque, senão, a gente corre o risco, isso vale para todas as instituições, de ficar divorciado do resto da sociedade. A própria universidade hoje padece disso também, né? Eu não vejo a universidade devidamente, digamos, interpenetrada em profunda interação com a sociedade. Falta muito isso. Não é só você, eventualmente, ciência na praça, você fazer eventos dessa natureza. É a inserção constante, permanente, que é diferente de aí se entrar numa espécie de interação dialógica. O que está afligindo a nossa sociedade, né? O que a reflexão de natureza filosófica pode fazer para que essa aflição seja, pelo menos, enfrentada, ainda que não superada? Então, isso eu acho que é o grande desafio que você tem pela frente, sabe? Quer dizer, dar dinamicidade, fazer com que os problemas do mundo atual, né, eu até falei várias vezes aqui da inteligência artificial, sejam colocados em pauta e se discuta, né, quais são as implicações filosóficas da gente viver em um mundo em que todos os dados biométricos, todos os dados pessoais podem vir a ser manipulados, principalmente se acontecer de viver uma sociedade autoritária. Então, tudo isso é preciso discutir. Agora, a boa filosofia, ela não vem com posição fechada. A tecnologia é a vilã ou a tecnologia é a presença de Deus na Terra? Não vem com posição fechada. Qualquer discussão, o que ela vai proporcionar, quais são as implicações, né? De que forma, como eu dizia antes, isso pode nos tornar intelectualmente acomodados ou pode ainda mais fomentar
nosso interesse, nossa motivação, nossa curiosidade intelectual, né? Eu hoje, pelo meu encantamento com a tecnologia, eu realmente me sinto sempre, digamos assim, empurrado para ter mais curiosidade, para me perguntar o que é isso, como aconteceu isso. Eu estou sempre assim, maravilhado com o que acontece no mundo atual, porque é razão para maravilhamento. As pessoas poderão dizer, mas isso pode ter consequências nefastas. Claro, por isso que é preciso pensar, refletir, né? Atentar para as implicações filosóficas do que está acontecendo, né? Sopesar todos os aspectos que podem ser benéficos ou maléficos. Claro, nem está em questão. O pensamento autêntico, genuíno, ele nunca é fechado. Ele sempre abre um leque de possibilidades e discute cada uma, procurando ver a sua fundamentação, procurando ver o que a gente consegue esclarecer, elucidar, defendendo essa tese, o que a gente consegue esclarecer, elucidar, defendendo esta outra tese. É assim, é abertura, não é fechamento. Quando as pessoas vêm com uma teoria pronta e acabada, elas são ideologias, ou estão a filosofia. Filosofia é a necessidade de se abrir para o mundo sempre e levando em conta as possibilidades, né? Avaliando fundamentos e desdobramentos de tudo. Fundamentos e desdobramentos, porque se eu estou diante dessa nova realidade, de alguma maneira provocada pela inteligência artificial, eu tenho que perguntar o que é isso, como é que isso se tornou possível, qual é a fundamentação disso, para onde isso pode nos levar? Há riscos? Quais são? É preciso, de alguma maneira, colocar sob controle os riscos, né? Será que não haverá aquilo que o filósofo inglês, o Bentham, chama de panóptico? Será que vai ter um grande olho, um grande Big Brother, acompanhando todos os nossos passos com o objetivo de manipular nossas consciências, de nos levar para cá, de nos levar para lá? Então, isso tem que ser discutido. Não sei, eu não sou adivinho, não sei se essas possibilidades negativas poderão vir a se tornar realidade. Não sei, mas é isso, quer dizer, é se abrir para o mundo. Porque quando você vem com uma teoria fechada, uma ideologia pronta e acabada, você não se abre para o mundo, você se fecha. Você diz assim, isso aqui. Bom, eu digo, ok, mas o que eu consigo explicar com isso? Né? O que eu consigo compreender com isso? Então, você vai chegar à conclusão rapidamente, se você fizer verdadeiramente uma avaliação cuidadosa, que você não está andando com aquela visão de um mundo fechada, tá? Porque aí você vai ter um pessoal do oba-oba, por exemplo, com relação às tecnologias, e vai ter o pessoal que quer condenar, que fica falando, não, isso aqui agora é a dominação do homem pelo homem, nova versão. Sabe? Não sei, será que é isso? Que é a dominação do homem pelo homem, nova versão? A gente vai ter que acompanhar sempre os fatos, os eventos, para ver se realmente é isso que nos espera na próxima esquina, né? Não sei, é isso. Então, essa contribuição do livre pensar é você não ficar preso a nenhum esquema, tá? É você abrir a discussão, todas as possíveis formas de argumentação, de defesa e ataque de teses. Então, esse tipo de dinamicidade a que eu me referia antes, que é de extrema importância para, como eu disse também, para dar vitalidade, energia, sabe, a uma instituição. Porque ela aí não é um prédio em uma sociedade. Ela não é um prédio, não é uma edificação em uma sociedade. É uma força viva. É uma força viva porque todos são mobilizados para discutir problemas que afetam essa sociedade. Então, essa questão que você coloca é extremamente importante, eu a vejo desse ponto de vista.
eu sempre me interessei, a questão essencial, a questão do conhecimento. Como se obtém conhecimento, como se justifica, como se fundamenta o conhecimento. Essa é, digamos, entre aspas, a minha obsessão, como diria o Nelson Rodrigues, é a questão do conhecimento. Tá? E sempre, no âmbito dessa problemática, passei interessado também pela relação entre conhecimento e sociedade. De que forma se influenciam reciprocamente, né? O que o conhecimento deve à sociedade e o que a sociedade deve ao conhecimento. Então, me debrucei durante muito tempo sobre esse tipo de temática. Então, meus principais trabalhos estão concentrados aí. No ano passado, a Almedina publicou 3 livros meus. Um é de crítica à pedagogia do oprimido, do Paulo Freire. O outro é uma obra dedicada a Florestan Fernandes, nosso eminente sociólogo. E o outro livro é sobre a questão do individualismo e do coletivismo, uma questão bastante desafiadora nos tempos atuais. Então, esses foram meus 3 últimos livros, né? Também tem um outro trabalho na área da teoria política, e eu acabei discutindo bastante também os fundamentos epistemológicos do liberalismo, e eu tenho vários textos sobre isso produzidos no Brasil e vários também escritos em italiano. Então, até escrevi um texto sobre a pandemia que me deu muita satisfação, porque o pessoal discutiu bastante. Na Itália foi escrito em italiano, então me deu muita satisfação porque a gente viveu, durante a pandemia, uma situação de grande estranhamento, né? Uma espécie de veneração à crítica da ciência e, por outro lado, um negacionismo infundado, e faltou exatamente se discutir, né? Mas o que é a ciência, afinal, né? O que ela nos permite, o que ela nos proporciona, quais são suas limitações, todas essas coisas, né? E aí o que é discutido nesse trabalho publicado lá fora é que a gente vive um mundo muito complicado hoje, porque, por um lado, a gente, digamos assim, prestigia muito a racionalidade, que a gente pode chamar de instrumental ou científica, e, por outro lado, a gente vive um mundo em que você tem vários sistemas valorativos. Então, as pessoas vivem das formas as mais diferentes hoje, né? Quando elas, de alguma maneira, decidem pelo tipo de vida que vão levar, em vários planos, desde o afetivo até o sexual. Então, a gente vive num mundo de um politeísmo de valores, como a gente pode chamar, né? Muita proliferação de modos de viver, de modos de pensar, de modos de ser. E, por outro lado, isso ficou claro durante a pandemia, a gente achava que a gente tem um modelo de racionalidade que é só ele e não pode ser nunca discutido nos seus fundamentos. Então, a gente viveu uma situação, entre aspas, com todo respeito, um pouco esquizofrênica, porque, por um lado, você tinha um monoteísmo de um modelo de racionalidade, por outro, você tinha esse politeísmo de valores, esses vários sistemas de valores que nas sociedades democráticas existem, nas sociedades abertas. Você vai na Rússia, é muito difícil você hoje ver o respeito a essa diversidade nos modos de viver. Você vai na China, muito menos. Existe essa abertura para essa diversidade. Então, a gente tem que entender que o momento é muito complexo por essa razão, que o conhecimento está aí para nos oferecer coisas extraordinárias, conhecimento sobre a natureza orgânica avança de maneira extraordinária, dia após dia, mas, por outro lado, existe uma sociedade em que não existe mais aquela unidade em que todos tendiam a convergir com relação a o que eu vou fazer da vida, como é que eu vou viver, que rumo eu dou à minha existência. Isso hoje se multiplicou, se diversificou, e é muito complicado você achar que pode identificar um modelo que valha universalmente.
pelo menos se as sociedades se mantiverem abertas, isso não acontecerá de jeito nenhum. Não há volta ao passado. As sociedades caminham para outras coisas. Não tem volta ao passado. Então, eu acho que essa é uma grande discussão que se faz necessária também, gente, por isso. Porque a gente tem que entender que quando a gente busca conhecimento, a gente busca uma teoria capaz de explicar, a gente busca uma teoria que não precisa disputar com outras. Então, por exemplo, a gente tinha vacinas de diferentes marcas, mas todas basicamente tinham uma convergência com relação aos procedimentos adotados para chegar, não é que era tinha diferenças, mas não que fossem profundas e radicais. Mas, por outro lado, quer dizer, nós temos isso, houve muita dificuldade em entender por que certas pessoas começaram a reagir à ciência, a reagir à própria vacina. Mas por isso, porque as pessoas hoje dizem o seguinte: eu quero viver dessa maneira. Eu vou viver assim, dane-se aí. O que você vai dizer quando a outra pessoa tem o direito de escolher o que ela vai fazer da vida dela, da sexualidade dela? Então fica difícil chegar e dizer, é isso, é a ciência, acabou. Cria-se uma espécie de dissonância cognitiva, né? Você está vivendo entre esses dois mundos, de uma racionalidade que se pretende una, né? Monolítica, e no campo do comportamento, a diversidade, né? A variabilidade. Então nós temos que aprender a ver a interação dessas coisas sem, por exemplo, ficar desqualificando as pessoas apenas porque elas assumem tal ou qual posição. Nós temos que entender por que elas assumem tal ou qual posição em sociedades em que o cardápio é variado. Essa é a grande questão. Você não vai poder chegar dizendo, só tem um modo de viver, mas como assim? Entendeu? Vai impor isso a fé em fogo? Então, esse tipo de reflexão precisa ser feita, e é também uma outra forma de a filosofia se inserir na vida social, né? Contribuir para os debates, mas as pessoas precisam se abrir também, né? Você vem com posições fechadas, que hoje tudo é criminalizado, você não pode dar nenhuma opinião, porque isso aí é retrógrado, isso é atrasado, não sei o quê. Você não pode desqualificar o outro porque você diz que ele é atrasado. Você pode pedir que o outro respeite a sua opinião, que você tenha de fazer o que você quiser. Mas você ficar, chamando o outro de atrasado, retrógrado, entendeu? Perdeu o bonde da história. Isso aí acaba gerando um desrespeito mútuo que inviabiliza a reflexão. Hoje, por exemplo, eu não vejo no Brasil nenhum debate ocorrendo. Nenhum. A própria universidade hoje não abriga debates e discussões. Há algumas posições que estão ali consolidadas e as pessoas mais ou menos rezam sempre por essa cartilha. Eu acho que a universidade, sobretudo os seus departamentos dedicados à humanidade, tem a obrigação de refletir, né? De ponderar. Tentar mostrar como se chegou a determinadas situações, a determinadas formas de conviver e conviver. Se você vem com uma coisa engessada, você coloca as pessoas em uma camisa de força, não há mais debate, e não havendo mais debate, é a morte da filosofia. Entendeu? E a morte das ciências sociais humanas, de um modo geral, que precisam se alimentar da diversidade, do contraditório, porque se não tem isso, não tem pensamento. A gente já sabe qual a resposta. É isso, além do que você falou, se já temos a resposta, para que ficar perdendo tempo dialogando ou dando prosseguimento à pesquisa? A resposta já existe. Não é? Então, esse acaba sendo, ao meu juízo, um grande desafio a enfrentar. Então, eu dei apenas alguns exemplos, eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa de tese, nenhuma dissertação, eu apenas tentei chamar a atenção para possibilidades de a filosofia participar diretamente da vida social, colocando questões e questionamentos que sejam de importância,
para boa convivência entre as pessoas, né? Essa foi a minha ideia, dar alguns exemplos. Não estou dissertando, o caminho é esse, momento algum. Eu sempre digo para meus alunos, eu não fiz a cabeça dos meus filhos, então não faço a cabeça de ninguém aqui. Eu gosto de fazer uma reflexão em voz alta. Esse é o meu único objetivo. Eu não tenho resposta certa para nada, porque na filosofia não há respostas definitivas. Quem apresenta respostas definitivas é porque renunciou a filosofar. Não há respostas definitivas. Porque, com aquilo que eu dizia antes, as possibilidades se abrem, então você tem que colocar tudo sobre a mesa para discutir. E não, não, só tem isso aqui, então você não entendeu que essas possibilidades podem ser todas abordadas de uma maneira crítica, né? Em que a gente avalie os fundamentos e as consequências e desdobramentos. Eu acho que isso é que está realmente em questão. E eu acho que quem conhece os clássicos em filosofia fica realmente com uma capacidade muito grande de mergulho, não só histórico, mas também conceitual, né? Então, se pegar a grande maioria dos filósofos gregos, você estará bem servido fazendo uma leitura dos grandes, Platão e Aristóteles, né? Que são aqueles que, de alguma maneira, definiram o que é a filosofia e qual seria a agenda dela ao longo dos séculos, né? Então, a Grécia é entre aspas, misteriosa, porque a gente fica se perguntando como tantos pensadores apareceram em um só lugar, mas o que é isso? Né? Então, você depois vai para o mundo antigo, em continuação, você tem outros grandes pensadores, vai para o mundo cristão, católico, aí você tem um Santo Agostinho, um São Tomás de Aquino, filósofos de envergadura, vai para a modernidade, você vai ter Descartes, Hume, Bacon, Locke, vai ter Kant, e a turma toda. Então, às vezes as pessoas, principalmente no Brasil, ficam lendo obras que são, digamos assim, laterais. Deixam, por exemplo, de mergulhar nos diálogos de Platão. Uma fonte enorme de sabedoria, não tanto pelas respostas que Platão dá, mas pelas questões que ele formula. Então, quem lê os diálogos de Platão, e a leitura é sempre aprazível e agradável, aprende filosofia. E tem um grande ponto de partida. Tá. Então, filósofos mais contemporâneos da ciência, eu destacaria dois que foram importantes para a minha formação, o Karl Popper e o Thomas Kuhn, e tantos outros. Aqui faríamos um elenco interminável, porque, de fato, o mundo é sempre brindado com criadores, né, com inovadores, e se a gente quer, de alguma maneira, seguir os passos da criação, a gente tem que partir dos grandes. Porque senão, como eu disse antes, a gente se perde na lateralidade, fica lendo o filósofo da moda, o filósofo que hoje faz sucesso, porque é um best-seller. Nós temos que nos apegar, de fato, aos clássicos. E a alguns grandes nomes contemporâneos também, né? Mas, assim, eu acho que o Brasil tem nomes de referência, historicamente falando, né? O Tobias Barreto, né? Farias Brito, vários que contribuíram muito para a formação do pensamento brasileiro, né? No livro que eu escrevi sobre o professor Fernandes, eu uso como epígrafe uma passagem de uma longa entrevista que ele dá à revista Transformação, né? E ele diz, poxa, a gente às vezes esquece que nós temos uma literatura ruim, e ele foi elencando todas as nossas deficiências, que foi elencando, que até não seria de esperar isso por parte do Florestan Fernandes. Então, a gente ainda tem muito que andar, mas já também muito se fez, né? Eu me lembro quando eu ingressei no IFIX da FRJ e depois
o quanto de progresso se fez, tá? Porque naquela época nós tínhamos uma filosofia, digamos assim, muito definida de acordo com uma ou duas linhas, e isso com o tempo foi se modificando, e isso acabou fazendo com que os caminhos de reflexão se abrissem mais. Então, acho que esses nomes todos são importantes. Nós temos uma literatura com alguns nomes também que precisam ser levados em consideração, como todos sabem, né? Desde o Machado de Assis até o Manuel Bandeira, o João Cabral do Melo Neto, tantos outros. E a nossa literatura talvez tenha sido, durante muito tempo, até superior àquilo que a gente produziu de filosofia, tá? Ao longo do tempo. Hoje, é preciso fazer um estudo comparativo, porque eu tenho dúvida do quanto a literatura brasileira tem avançado nas últimas décadas, se é que tem avançado, tá? Então, essa é uma questão essencial. Agora, se a gente falar de filosofia, por exemplo, de pensador, é diferente de quem dá curso. Porque às vezes a pessoa pode dar curso de filosofia, mas não ter uma contribuição original a oferecer aquilo que seria a trajetória da filosofia no Brasil. Isso acontece demais. Então, você pode ter, como há, por exemplo, na escola de música da UFRJ, grandes músicos, mas muitas das vezes eles não são compositores, não são criadores. Isso é importante ressaltar, porque às vezes você tem um trabalho de divulgação, de transmissão de conhecimento que é extremamente importante, né? Agora, é difícil, né? Por exemplo, a nossa produção intelectual chegar ao exterior, né? O Jobim dizia, em tom de galhofa, mas com alguma verdade, né? Ele dizia, português não é a língua, é código secreto, dizia o Jobim, né? Porque ele quer dizer com isso, a gente não é lido. Ele realmente também não tinha muitas músicas reconhecidas, até que ele cantou com Frank Sinatra, já a versão em inglês de músicas. E não é questão assim, mas é um colonialismo ficar escrevendo em inglês. Não, hoje o mundo todo escreve. Eu fiquei na Universidade de Turim, lá como professor visitante durante algum tempo, e eu cheguei lá, quase que eu fiquei um pouquinho aberto, porque estavam dando curso em inglês, fazendo questões e prova em inglês. Eu digo, como é isso? Entendeu? Mas aí por uma questão de interação com os grandes centros, né? Não é para ficar papagueando, repetindo. Não era essa a ideia. É porque, de fato, se escreve aqui, como você vê tantos textos, você escreve e não é devidamente lido no Brasil, até porque, normalmente, há uma tendência também de o leitor brasileiro dizer assim, esse cara é brasileiro, não sei o quê. Isso também sempre me chamou a atenção. Então você é pouco lido, é pouco avaliado, é pouco criticado. E isso é uma barreira para o surgimento de pensadores, criadores, né? Então, hoje é o que você estava ressaltando, né? O desafio é fazer com que a forma de pensar cultivada seja de alguma maneira recebida pela sociedade e que ela entenda que é uma contribuição para que ela seja melhor do que é. Porque toda vez que você pega um sistema de pensamento, que você se fecha dentro dele, você fica refém dele, você não tem como contribuir minimamente nem mesmo para aquele pensamento. E você não interage
com os diferentes, com as autoridades, porque você se fechou lá dentro. Então, aquele pensamento que você adotou também não vai andar com você 1 milímetro sequer, porque você se limita a simplesmente repeti-lo, reiterá-lo, tá? E a ideia não é essa. Pega a história da filosofia, quer dizer, como é que ela caminha? Ela caminha de uma maneira muito especial e peculiar. Quer dizer, uma teoria acaba enfrentando a contraposição de outra. E com isso você não tem a imobilização de uma forma de pensamento. Uma cria na outra uma atitude crítica e, de alguma maneira, também alguns aspectos de continuação. Então é isso. Olha, se você fica ali achando que o pensamento é igual a ficar repetindo mantra, não tem como fazer qualquer avanço. E não tem como você, por exemplo, suscitar um interesse da sociedade. Porque o homem comum, às vezes diz assim, isso parece religião, o cara já vê que o negócio plantia, então ele prefere a religião. Porque a religião dá a ele segurança, dá a ele confiança, faz com que ele se sinta protegido, o que nenhuma filosofia dará. Se a gente encara sempre um pensamento com um sistema aberto, então nós temos sempre que lidar com várias possibilidades, né? Podendo empreender tal ou qual curso, sempre com o objetivo de fazer avaliações de fundamentação, de desdobramentos, de consequências. Eu digo que, às vezes, quando se apresenta a filosofia como um sistema pronto e acabado, fechado, aí as pessoas olham assim, principalmente o homem comum, o habitante do senso comum, e diz, mas isso aqui não tem muita diferença para a religião? E a religião me oferece o quê? A tranquilidade da crença, em que eu me sinto seguro, em que eu me sinto confiante. A dúvida é importante para a filosofia, é importante para a ciência, mas a dúvida é estressante, porque eu fico me perguntando, será que é, será que não é, será que vai acontecer, será que vai acontecer, será que eu estou protegido, será que eu não estou? Como é que eu vou sair de casa em uma cidade como a minha, em que a violência campeia? Como é que é? Então, a gente tem que, às vezes, entender que há uma espécie de avaliação quando as pessoas optam por uma forma de pensamento religioso não filosófico. Porque diz, o cara vem, me apresenta um negócio fechado, quase que me mandando repetir. Além de tudo, é complexo, né? É intrincado, é complicado. Aí como que me ia passar da ideia de que eu devo repetir isso? Então é capaz de pensar, não, mas a religião tem essa vantagem. Tá? Eu abraço uma crença em que eu me sinto protegido, amparado, né? Porque alguém, de alguma maneira, segue meus passos. Então, a dúvida é importante para o pensamento. E se você tem um sistema filosófico em que a dúvida não aparece, né? Em que a dúvida não aparece, você tem um sistema filosófico já muito problemático, porque a sua capacidade de pensar é pouca ou nenhuma, né? Então, como eu dizia antes, a dúvida faz o conhecimento avançar, até mesmo na ciência. O cientista não pode chegar e dizer, não, aqui está certo, é definitiva para todo sempre, não há por que continuar formulando questões. Isso não é boa ciência. Então, a dúvida é o motor que faz avançar o conhecimento científico e o filosófico também. Porque eu coloco tudo o tempo todo em dúvida, questiono, e com isso eu não fico refém de nenhum sistema de pensamento. E quem sabe eu posso até dar alguma contribuição para o avanço do conhecimento, daquilo que até hoje se acha estabelecido, consolidado. Então tem isso, quer dizer, então
ah, as pessoas almejam, muitas das vezes, chegar ao estado de quietude, de tranquilidade, porque acreditam que estão, como eu disse antes, paradas, sustentadas. Agora, se oferece a alternativa de um sistema fechado, mas que o crente tem que sair repetindo, reiterando, ele diz, não, isso aqui, ninguém está me dizendo que se eu passar por dificuldades, por agruras, haverá quem me proteja, haverá quem me estenda a mão, né? Porque estudos empíricos realizados há alguns anos, mostrando, por exemplo, que as pessoas que têm uma religião, elas conseguem uma cura mais rápida de doenças graves, por exemplo. Isso não é especulação, é de estudos empíricos. Agora, como isso acontece? Porque acontece. Mas, de qualquer maneira, é bem interessante esse tipo de estudo que foi feito. Quer dizer, mostrando que a confiança por ser humano é de extrema importância para que ele se mantenha também em equilíbrio psicológico e até com, digamos assim, uma confiança maior, por exemplo, no restabelecimento da sua saúde, na superação de alguma enfermidade e por aí vai. Então, isso é muito interessante. Por isso é que pensamento não combina de jeito nenhum com oclusão, fechamento, repetição. Entendeu? Porque isso envolve renunciar ao pensar. Envolve renunciar ao pensar. Surgindo algum projeto aqui, eu me disponho a colaborar, né? E então é fundamental poder participar de coisas novas, né? Que a gente precisa se renovar. Isso de alguma maneira que dá elan à vida, né? Precisa constantemente superar fases da vida, né? E tentar aceitar desafios e enfrentá-los à medida do possível. Então é óbvio que há interesse em participar de qualquer projeto que tenha a ver com a inserção do pensamento filosófico na sociedade brasileira, que acho que isso pode ser uma vocação da academia, né? Então há total interesse em me engajar, em me envolver. Eu estive durante muito tempo também ligado ao jornalismo, né? Eu fui articulista do Jornal da Tarde de 1993 a 2005. Então, fiquei 12 anos no Jornal da Tarde, no Estadão. Hoje, infelizmente, o Jornal da Tarde, até onde eu sei, não existe mais. Então, fiquei muito tempo lá. Da Folha de São Paulo, estive no Folhetim, Caderno de Cultura, Jornal Brasil, Caderno de Ideias. Então, sempre tive também esse tipo de atividade jornalística, porque, no fim das contas, se me perguntarem se é mais professor ou escritor, eu me sinto mais escritor, porque eu passo a maior parte do tempo escrevendo, até pelos tantos trabalhos que eu já elaborei até hoje. Então, eu me sinto sempre mais escritor do que professor por essa razão, até pelo tempo dedicado. Eu, na FJ, nunca tive que dar 50 aulas por semana. Quando eu trabalhava em instituições privadas de ensino, trabalhei, como eu disse antes, da Gama Filho, na Cândido Mendes, cheguei até a ser um dos fundadores do IBMEC no Rio de Janeiro. Então, quando eu trabalhava nessas instituições, então, é claro que eu dava mais aula, mas na FRJ eu passei também a ter atividades de pesquisador. Trabalhando na Gama Filho, não tinha a figura do pesquisador, dava aula e é isso, acabou a aula, prazer, entendeu? Volta depois da manhã, ou volta na semana que vem, era isso, né? O curso, né? Então, na verdade, eu acabei tendo uma longuíssima carreira docente pelo tempo, mas eu passei a maior parte do tempo dando aula, só na fase em que eu estava empregado em instituições privadas. Fora isso, aí a FJ, a figura do pesquisador, tem, né? Eu também pertenço ao
em pequena qualidade de pesquisador desde 1982. Então, é bastante tempo, né? Isso aí me ajudou a desenvolver pesquisas que depois se converteram em artigos, em livros. Então, por isso que eu me sinto mais escritor por essa razão. Não porque eu desgoste de dar cursos, não, de jeito nenhum. Eu gosto dessa comunicação fácil. Eu procurei aqui tratar de questões a partir das perguntas que você fez da forma mais acessível, mais amena possível, até porque a gente sabe que divulgar esse tipo de depoimento pode acontecer em espaços maiores do que aquele que seria o puramente acadêmico. Então, a gente tem que procurar sempre uma linguagem acessível, sem perder nunca a exigência da profundidade, mas eu aprendi isso, que eu já era assim, começando a dar aula nos cursos de pré-vestibular, mas aprendi isso no jornalismo. Sabe? O meu editor, o Lourenço Dantas Mota, ele dizia, escreve o que você quiser, mas pelo amor de Deus, não escreve texto complicado não, que isso não serve para a gente. Isso nos meus primeiros momentos de jovem, então eu aprendi isso. Eu disse, não, tem que tratar desse assunto, mas vamos tratar desse assunto de forma bastante acessível, né? Então, é essa a questão. Então, por essa razão, até mais escritor. E bastante até jornalista, porque eu acabei fazendo mestrado em comunicação também. Isso aí me ajudou a me plasmar também, sabe? Porque eu gosto de qualquer forma de comunicação, fosse na televisão, rádio, adoro. Eu acho isso fantástico, entendeu? Porque você tem que chegar, na medida possível, ao público maior, né? Porque isso se chama dar acesso ao conhecimento também. Porque se você já começa com uma coisa incompreensível, ininteligível, ninguém entende, então você não vai falar para meia dúzia de pessoas, mas o conhecimento precisa de difusão, né? Ele precisa se tornar acessível. Mas contribui para isso o fato de muita gente que fala de filosofia, que ensina filosofia, construir discursos, muitas das vezes, ininteligíveis, obscuros, opacos, até mesmo para quem é da área. Entendeu? Que as pessoas às vezes simulam profundidade, um conhecimento que só os doutos, que só os grandes conseguem captar. Entendeu? Então tem muito isso. Isso é péssimo. Porque isso é mais marketing do que efetivamente tentativa de entabular um diálogo com o outro, com o diferente e com o homem comum. Com o homem comum. Isso é obrigatório, isso é necessário. Isso não é opcional. Eu tenho que conversar com as pessoas com as quais eu interajo no dia a dia, né? Com a pessoa que vende coco, com o zelador, tem que estar sempre conversando. Não posso viver numa torre de marfim achando o seguinte, não, porque as pessoas não entendem a profundidade do meu pensamento. Se você tem esse pensamento profundo e você realmente tem controle sobre ele, então você vai saber expô-lo de uma maneira compreensível. Senão você diz que sabe, mas não sabe. É isso que eu entendo. E tem muito essa situação, né? Que faz muito sucesso no Brasil. Eu que falei no meu livro, por exemplo, de crítica ao Paulo Freire, você vê nas obras dele passagens e mais passagens incompreensíveis. Aí as pessoas falam, ficam indignadas, lá, você não é isso, você é aquilo, rotulam, dizem que você é racionário porque é intocável, ninguém pode fazer nada. Então nunca vamos ter pensamento, porque tem pessoas escolhidas como intocáveis, que você simplesmente só pode repetir o que elas dizem. Agora, eu desafio, eu mostro isso no meu livro, inclusive, desafio as pessoas a mostrarem de que forma
muitas das passagens que eu aponto fazem sentido. Eu desafio. Então está cheio isso. Às vezes eu fico com a impressão que está melhorando um pouco no Brasil, mas tem muito. O Lima Barreto, eu queria até me encaminhar para o fim, sem deixar de me reportar ao eminente escritor Lima Barreto, que ele escreveu um conto muito interessante, chamado O Homem que Sabia Javanês. Então ele mostra um cacuete da cultura brasileira, sabe? Sujeitos assim, apresenta-se nas rodas finas, entendeu? Ele se apresenta como o homem que fala javanês. Uma figura ímpar, porque ninguém sabe mais falar javanês. Então, é a incompreensibilidade colocada no trono. É um absurdo isso. Quer dizer, em vez de ser a cultura da simplicidade, do encontro com o senso comum, é a coisa do eu tenho que parecer uma inteligência superior pela incompreensibilidade do que eu digo. Pelo amor de Deus! Aí você vai ver lá, eu cito isso no meu livro sobre a pedagogia do oprimido, cito lá o Lima Barreto, a passagem que o Lima Barreto, de alguma maneira, debocha e faz de uma maneira muito cortante, sabe, desse tipo de intelectual, pensador, chama o que quiser, que acha o seguinte: se eu sou profundo, então não é qualquer um que vai me entender. Só os iniciados. Isso, além de tudo, é elitista. Você quer fazer uma pedagogia elitista que ninguém consegue entender isso? Ah, mas tem uma técnica de alfabetização interessante. Isso é outro departamento. Isso eu não estou discutindo nesse momento. Mas eu digo, esse cacuete, que às vezes ficou a impressão que está diminuindo, às vezes até que não está diminuindo tanto assim, esse cacuete, sabe, de falar javanês, é horroroso. E, além do mais, é desavergonhado, porque se aproveita numa situação de pouca formação intelectual da média do povo brasileiro para ficar falando coisas, sabe, que nem mesmo quem tem boa formação consegue entender. Eu acho isso uma covardia. Eu estava um dia dizendo, o sujeito querendo corrigir as coisas erradas que a pessoa dizia. Pô, mas essa pessoa é uma pessoa comum, cara. Você tem que corrigir as tantas sandices que os diplomados falam, os jornalistas o tempo todo. Corrija quem é letrado, quem é diplomado, vai corrigir o homem comum. Ele não ganha vida tendo a obrigação de falar bem, de argumentar bem, de concatenar bem os conceitos. Ele não ganha vida com isso, mas quem ganha sim deveria. Porra, cara, o que é isso aqui? Como é que você fala desse jeito? De uma forma que ninguém entende, que ninguém compreende. Que é isso? Então, esse é o grande problema. Que a filosofia muitas vezes foi cultivada no Brasil dessa forma. O famoso professor da USP, que eu não vou nomear porque ele morreu, ele deu uma palestra uma vez, nessa época eu acho que estava na Folha de São Paulo, ele deu uma palestra no auditório da Folha de São Paulo e, acabada a palestra, e os jornalistas estavam lá, começaram a perguntar às pessoas, aí entendeu alguma coisa, todo mundo dizendo, não entendi nada. Aí foram falar com ele, mas os professores disseram que não conseguiram entender praticamente nada. Ele falou, a filosofia é assim, e é para as pessoas que se prepararam para ela. Sabe, isso aí é de um desrespeito, sabe? Que eu jamais faria isso. Eu quero ser entendido, senão eu vou participar disso aí. Eu vou ficar falando para mim mesmo? Tem esse egocentrismo, pô. Ficar falando para mim mesmo? Que doideira é essa? Mas ele disse isso alto e bom som. Não é para ser entendido. Isso é muito importante, de fato. Se você tem um cardápio variado, que você oferece diferentes tipos de curso, teatro, filosofia, cinema, entendeu? Tudo isso como optativa. Então, a pessoa pode
buscar alguma coisa com a qual ela tenha mais afinidade, ou que, pelo momento, parece que é isso que ela quer. Então, o cardápio tem que ser variado. Agora, algo ser impositivo, ser obrigatório, eu acho complicado. Quantas vezes alunos de segundo grau vieram falar comigo: "Esse professor de filosofia não entende nada que as pessoas falam sobre isso." Isso é péssimo, porque fica uma coisa obrigatória que não é devidamente assimilada e que parece mais um fardo a carregar nas costas sem nenhuma contribuição para a formação intelectual. Isso é ruim. Então, eu acho que, como eu disse, aconteceu até comigo, Pedro II, se me oferecer o curso de filosofia e eu me encontro ali, maravilha. Mas podia ser que, se não tivesse sido oferecido um curso de cinema, eu também tivesse me interessado, eu gostava muito de cinema na época. Até pensei, quem sabe. Então, é isso, porque aí é mais fácil de cada um garimpar a sua vocação. É mais fácil, entendeu? Quando você tem diante de si um cardápio. Entendeu? Agora, engessamento é ruim. O Brasil está cheio disso. Tal matéria é obrigatória, tal outra matéria é obrigatória, e não sei o quê. Será que isso ajuda? E aí, quando você leva ao alunado uma teoria filosófica que você não sabe explicar direito, não sabe torná-la compreensível, e que o aluno também não entende nada, aí aquilo ali é um tiro no pé, porque o aluno diz: "Pô, isso aí, que horror." Quantos vieram falar isso comigo? Pô, não é possível que ele tenha que aprender isso, que é coisa que a gente não entende, vai ficar repetindo, como é isso? E eu não posso deixar de dar razão ao aluno. Então, se a filosofia ensinar de forma aberta, vamos principalmente aprender possíveis caminhos para pensar, sem apresentar: "Este é o caminho." Não tem condição. O pensamento não pode se desenvolver dessa maneira. Este é o caminho. Vamos pensar em vias, né? Tentar ver como é que o jovem ele pode ser motivado a lidar com essa variedade, né? Com esses diversos caminhos. Porque o jovem vive numa situação de incerteza existencial também. Ele muitas vezes perguntando quem eu sou, por que eu estou aqui, o que eu vou fazer da vida, não sei o que lá. E aí você vem com uma coisa fechada, dificilmente aquilo vai ajudá-lo a se definir, a assumir uma identidade. Dificilmente vai ajudá-lo, porque ele está cheio de dúvida, está cheio de inquietações. Aí vem você com uma teoria que usa antônios, aí ou ele vai se tornar um militante incapaz de pensar, entendeu? É isso que ele vai fazer, ou ele vai recusar a filosofia, porque vai dizer: "Eu não encontro esse negócio aqui para nada, para mim não serve para coisa nenhuma." E essa é uma coisa terrível. Quer dizer, você sair repetindo, sem nenhum espírito crítico, de forma irrefletida, né? Ou você simplesmente rejeitar. Não entendo isso, que coisa horrorosa. O que isso tem a ver com a minha vida, com o mundo que me disseram? O que eu vou aprender com isso? Eu vou fazer curso onde a filosofia não tem importância. E às vezes até tem, mas é a reação dele. Então, por isso que eu acho. Vamos fechando, conectar isso. Pensar nunca é uma atividade de fechamento, mas de constante abertura às possibilidades. Porque a história da filosofia é uma história plural, muitas vertentes, muitas escolas, muitas correntes, e aí você tem que aprender a pensar lidando com as diferenças, e não simplesmente adotando uma como se fosse tábua de salvação intelectual, porque não é, porque não existe tábua de salvação intelectual, simples assim.
Então, por isso é que abrir a mente, né? A diversidade, as tantas possibilidades, e avaliar sempre prós e contras quando se trata de ver a fundamentação, né, de uma teoria, de uma hipótese. Assim que a minha humanidade. Eu felicito vocês pela iniciativa, foi um papo muito aprazível, muito bem conduzido por você, e eu expresso minha satisfação de ter estado aqui e espero que outras pessoas assistam, porque a minha ideia foi pura e simplesmente ficar provocando, estimulando o pensamento e não o fechamento. Fechamento e pensamento nunca vão combinar. Pode ser, como diria o Drummond de Andrade, pode ser uma rima, mas não é uma solução. Então, o pensamento não combina com o fechamento. Então, esse é o que eu dizer da minha satisfação, e eu também espero que tudo isso que vocês estão fazendo tenha desdobramentos, entendeu? E crie uma dinâmica capaz de se alimentar o tempo todo, de se retroalimentar. Eu acho que isso é que se espera, tá? Mais uma vez, dizer que foi uma satisfação estar aqui com vocês, tá?